Gênesis 11, uma história de unidade, ambição e intervenção divina. Gênesis 11 é um capítulo fascinante e cheio de lições, que aborda a profundidade da natureza humana ao lado da autoridade de Deus. A história da Torre de Babel é mais do que um relato sobre a origem das línguas, é uma narrativa profunda sobre unidade, ambição, orgulho e a soberania divina. Neste vídeo exploraremos passo a passo a mensagem por trás desse capítulo, como ele se aplica à nossa vida atual e as lições espirituais que podemos aprender. Além disso, vamos refletir sobre as implicações de depender de Deus em vez de confiar unicamente em nossas próprias habilidades. No início de Gênesis 11, encontramos um mundo onde toda a humanidade compartilhava um único idioma e, com ele, uma capacidade sem precedentes de colaborar. Essa unidade formava uma base sólida para conquistas incríveis, mas também abria espaço para a possibilidade de abusos. Com um único idioma e uma visão coletiva, as pessoas se uniram em um objetivo que parecia grandioso: construir uma cidade centralizada e uma torre com seu topo nos céus. Mas por trás dessa ambição aparente, havia uma recusa em obedecer ao comando de Deus de encher a terra após o dilúvio. A ideia de construir a Torre de Babel nasceu de um desejo humano de grandeza e reconhecimento. As pessoas esperavam fazer um nome para si mesmas, estabelecendo-se como independentes e poderosas. Porém, à medida que analisamos mais profundamente, percebemos que o plano ia além de mero progresso ou inovação. Ele carregava um problema central: a exaltação do ego humano. A ambição de alcançar os céus e fazer algo monumental refletia uma tentativa de competir com Deus ou se tornar independente dele. Essa centralização de poder e a recusa de espalhar-se pela terra mostravam resistência ao plano divino. A humanidade, ao construir a torre, buscava autonomia, mas ao mesmo tempo estava desconectada da submissão à vontade de Deus. A torre representa muito mais do que engenharia avançada para a época. Ela simboliza o que acontece quando o ser humano permite que o orgulho e a autoexaltação assumam o controle. Esse monumento, teoricamente um marco da colaboração humana, acaba se revelando um ato de rebeldia contra Deus. É importante refletir aqui: quantas vezes, como humanidade ou individualmente, nos encontramos confiando excessivamente em nossas realizações e esquecemos de depender de Deus? Ao observar o plano e a implementação da Torre de Babel, Deus reconhece o perigo do que os humanos eram capazes de realizar quando unidos em rebeldia. A resposta dele foi tanto justa quanto misericordiosa. Para interromper sua busca destrutiva por independência, Deus confunde a linguagem dos povos. Essa separação linguística os força a abandonar o projeto e se dispersar por toda a terra, exatamente como ele havia ordenado desde o princípio. Deus não apenas termina a construção da torre, mas redireciona a humanidade para o caminho correto. Aqui, vemos a intervenção divina como algo que protege e guia. Sem essa ação, o orgulho humano poderia ter levado a tragédias monumentais. Por meio da confusão de línguas, Gênesis 11 explica a origem dos diferentes idiomas, culturas e nações ao redor do globo. O que parece inicialmente um castigo se transforma, na verdade, em um presente de diversidade, completando a intenção de Deus de espalhar a humanidade e fomentar culturas únicas. Essa diversidade é belamente intencionada, mostrando que as diferenças linguísticas e culturais que vemos hoje não são barreiras, mas aspectos do plano criativo de Deus para a humanidade. O relato da Torre de Babel traz várias lições profundas para refletirmos, tanto espiritualmente quanto moralmente. A teimosia da humanidade revela o perigo do orgulho. Quando nos concentramos em nossas realizações pessoais e ignoramos nossa dependência de Deus, nos afastamos do propósito dele. No entanto, a resposta de Deus demonstra que ele intervém não para destruir, mas para corrigir o curso dos eventos para o bem das pessoas. Outra lição importante é a relevância da humildade. A grandeza não vem daquilo que construímos para nós mesmos, mas do alinhamento com a vontade de Deus. Reconhecer nossas limitações e submeter-nos à orientação divina é essencial para crescer de forma saudável e sustentada. Por fim, aprendemos sobre a importância de confiar no plano divino. Mesmo quando não entendemos completamente o propósito, Deus sempre trabalha para o nosso benefício. Seu plano para a humanidade é de ordem, diversidade e cooperação sob sua liderança.
A história da Torre de Babel permanece incrivelmente relevante hoje, especialmente em um mundo onde a ambição e a busca por poder ainda dominam muitos aspectos da sociedade. Projetos coletivos, sejam tecnologias avançadas, iniciativas globais ou movimentos sociais, podem trazer progresso, mas também podem descarrilar caso ignorem princípios divinos. Quando colocamos nossas realizações acima de Deus ou buscamos fama e nome para nós mesmos, caímos no mesmo erro das pessoas em Babel. Além disso, a diversidade que tanto nos separa às vezes é uma oportunidade de nos conectarmos mais profundamente. Reconhecer que a pluralidade de culturas e línguas é uma criação de Deus e nos ajuda a valorizar as diferenças e buscar unidade em propósitos maiores. Como indivíduos, somos chamados a refletir: estamos construindo para nós mesmos ou para a glória de Deus? Estamos tentando nos destacar por nossas próprias forças ou confiando na soberania dele? Para ajudar na aplicação prática, considere estas perguntas. Quais torres estou construindo em minha vida? Estou focado em projetos para a glória de Deus ou apenas buscando autoexaltação? Como posso abraçar a diversidade e trabalhar com outras pessoas para o propósito de Deus? Essas questões podem nos ajudar a viver com humildade e intenção, caminhando em alinhamento com o plano divino. Embora Gênesis 11 comece com uma humanidade orgulhosa buscando dividir-se de Deus, termina com um lembrete da graça e do propósito dele. A dispersão na Torre de Babel não foi o fim, na verdade foi um recomeço, reorientando a humanidade para viver dentro dos limites propostos por Deus. Mais do que isso, Gênesis 11 nos aponta para um futuro cheio de esperança. Deus sempre oferece oportunidades para que seus planos prevaleçam, independentemente de nossas falhas. Quando dependemos do Senhor, encontramos direção, significado e paz duradoura. Concluímos este vídeo com uma reflexão positiva. Ainda que sejamos limitados como humanos, quando nos submetemos humildemente ao propósito de Deus, construímos algo verdadeiramente eterno. Essa mensagem é um chamamento para viver com propósito, alinhando nossas ambições com a perspectiva celestial.